e convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Podem tomar os assentos. Eu agradeço a oportunidade, o convite em que meu amigo padrinho de casamento, um grande amigo mesmo, me fez. Eu tremi as pernas, porque falar de Deus, falar das obras, das maravilhas que ele faz, não é falar de alguma história em gibi, não é falar de algum amigo, não é contar histórias da minha vida, é contar de Deus. Amém. E tudo que vem de Deus, a responsabilidade nas nossas vidas é muito grande. Amém. E eu me alegrei muito quando eu cheguei, eu vi uma irmãzinha sentada, glorificar, dizer que diminua nós, para que Cristo cresça nas nossas vidas. Amém. O pastor que antecedeu a mim falou sobre quão difícil está sendo hoje em dia, e eu comentava com a minha esposa em casa esses dias, quão difícil está sendo hoje em dia para o povo de Deus e também para Deus, porque muitos falsas pregações, falsas palavras, falsas doutrinas e ensinamentos estão pregando o evangelho sem dor, o evangelho sem dificuldade. Mas quando Jesus Cristo ele veio no mundo, ele já preparou a gente. Ele dizia que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele já preparava-nos, porque ele sabia a chamada de Deus, a obra de Deus, ela não é de qualquer maneira. O fardo que ele nos dá é leve, o jugo que é suave, só que também tem preço a se pagar. Jesus Cristo comprou a salvação com preço de sangue, mas nós temos que merecer. Aleluia! Porque pelo sacrifício na cruz do Calvário nos veio a graça, mas a graça que não merecíamos, mas é um favor, temos que buscar todos os dias, e não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Muitos têm ido pelo caminho de que é fácil, que não tem problema, mas as coisas de Deus têm sim. Aleluia! E a palavra que Deus havia falado no meu coração há bastante dias, e mais uma vez ontem almoçamos eu e minha esposa escutando essa mensagem, e ela arde muito forte no meu coração, porque aí eu vejo que Deus é um Deus de detalhes. Ele me leva através de uma palavra lá em Gênesis, bem antes de Gênesis, quando Deus ele existia, e a palavra de Deus vai dizer que ele é eterno antes que tudo houvesse. Aleluia. João 8:58 vai dizer que antes que houvesse Abraão, eu sou. Aleluia, Jesus. Então, Deus existindo em sua total onipresença e onisciência e onipotência, um dia imagino a palavra, que Deus está no céu, sentado no seu trono, e a mente de Deus ela começa a se expandir. Aí eu imagino a mente de Deus se expandindo. Aí ele fala assim, tudo está em silêncio, tudo está quieto. Ele, na sua onipotência, ele via tudo, mas algo estava incompleto. Então Deus decide do nada criar. Aleluia. Aí lá em Gênesis vai dizer que no início criou Deus, que ele diz a luz, que ele fala que ele cria, Gênesis 1 fala que criou Deus os céus e a terra. Então Deus, na sua onipotência, ele cria primeiro o céu. Aí a palavra dizia que Deus assentado no seu trono, a sua mente se expande, e ele fala assim, eu vou criar, mas eu vou criar primeiro
o meu lugar. Então Deus vai criar o que a Bíblia nos diz que é um tabernáculo celeste. Ele faz o tabernáculo, ele faz o céu, e ele vê que tudo era muito bom, só que o céu ainda estava incompleto. E o céu ainda estando incompleto, ele começa a analisar, a mente dele se expande, ele fala assim, o céu existe, eu criei o céu. Só que eu vou preencher agora. Então Deus vai lá e a mente dele se expandindo, porque Deus, ele não é um ser carnal como nós, ele é um espírito, e o espírito em hebraico é vento, sopro ou hálito. Aleluia! Então a gente não vê, então, como Deus, ele é espírito, ele decide criar, só pode criar aquilo que tem vida. Só pode gerar o que tem vida. Aleluia. Então Deus, ele decide gerar e criar algo. Então ele cria os ofanins, que é um dos anjos. Depois ele cria os arcanjos, querubins, e assim vai criando todos os anjos. Aí ele fala assim, criei. Mas o céu ainda está em silêncio. Aí ele lá em Isaías vai dizer ao profeta que havia serafins que voavam. Ele decide criar os serafins e colocar neles algo que ainda não existia, que é o som. Só que fora dado aos serafins somente um som, que é santo. Então eles foram criados somente para santo, 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 santo. E fica santo todo momento. E Deus se alegra, porque é o primeiro som que ele vê. Aí eu imagino o coração de Deus se alegrar, porque ele vê a criação dele. Aí ele vê o som. Aí Deus se alegra, só que ao mesmo tempo ele fala assim, a mente dele se expande e fala assim, ainda não está bom, eu vou criar mais. Aí ele vai dizer que ele cria a terra. E na terra, quando ele cria os céus, ele começa do céu, e se a gente for parar para analisar na Bíblia, como a gente é bíblico, a gente são pentecostal, e tudo que a gente baseia na nossa vida, é tudo Bíblia. Quem não baseia a vida na Bíblia, para mim não é crente. Para mim não é servo de Deus. Porque está tudo aqui. Não temos que inventar história. Então ele cria lá, primeiro o céu. O céu da qual a gente não vê, porque é o céu onde Deus está. Depois ele cria o céu onde estão os astros, as estrelas, as nebulosas. Depois ele cria o terceiro céu, que é o nosso céu. Estou começando de cima para baixo, o céu da terra. Aí ele vê que isso era bom. Então os anjos estão lá, santo, santo, santo. E Deus está sentado no seu trono. Aí ele fala assim, a terra está sem forma, está vazia, eu vou criar mais. Aleluia. Só que dessa vez, Deus, ele não vai soprar, ele não vai criar os anjos que são espírito, ele vai ordenar a terra que produza. Então a terra produza relva, produza erva, produza árvore, produza alimento, e a terra vai se produzindo. E se a gente for olhar para prestar atenção no que fala, ele apenas ordena, ele não cria, ele ordena. Aí a terra produz, só que depois Deus faz algo além ainda, porque a mente de Deus ela vai se expandindo. Então ele fala assim, terra, agora produza alma vivente. Aleluia. Aí a terra, os anjos o Senhor soprou, agora a gente o Senhor ordena, não, se vira. Aí a terra vai, aí surge o cachorrinho, surge o elefante, e aí vai se surgindo e Deus se alegra, porque ele vê que a criação dele existe. Então Deus, com sua total onisciência, ele ama aquilo. Ele ama a criação dele. Só que o tempo vai passando e tem gente que às vezes acha que o mundo foi criado em 7 dias e 24 horas, mas na verdade a Bíblia não relata quanto pode ser que se passaram 1 ano, 2 anos, 2 milhões de anos. Porque também vai dizer em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Mas também em Isaías o profeta vai dizer que a terra era perfeita e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, como em Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia? Aí a Bíblia fala que depois de Deus criar os anjos,
ele vê que tudo está perfeito, ele fala assim, eu vou criar a minha obra-prima, a minha obra máxima. Tem os anjos que me adoram com santo, 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 agora eu vou criar algo que ultrapasse eles. Então Deus decide criar um que as vestes dele eram despidas de pedras preciosas. Ele pisava sobre pedras afogueadas. E dentro dele, Deus colocou nele a obra do tambor, do atu, flauta. E fora dado a ele o dom da adoração. Só que esse anjo, que era o anjo máximo que Deus tinha criado, se chama Lúcifer, enche o coração de Deus com adoração. Deus se alegra. Só que um certo dia vai dizer que a nossa palavra, a palavra de Deus vai dizer que sobe no pensamento. Ele não precisou nem falar. Só no pensamento dele que ele subiria até o céu e se estabeleceria o trono, ele seria igual a Deus. Então Deus vê, expulsa ele do céu e cai na terra. Aí, estou andando bastante rápido, os irmãos já sabem dessa história. Só que o mais interessante é que quando o inimigo é jogado, ele deixa de ser Lúcifer e se passa a se chamar Satanás. Deus tira dele algo e dá para outra coisa. A outra. Aí eu fiquei pensando comigo. E Deus falou através da minha esposa, e eu fui entender o porquê que muitas das vezes hoje em dia o inimigo ele tem tanta raiva de nós. Ele tem tanta raiva de nós. É porque quando Deus falou assim, porque é o seguinte, quando eu criei os anjos, eu não precisei falar. Eu só pensei em arcanjo. Eu só precisei pensar em serafins. E eles falam, santo, 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 santo. Quando eu fui criar a terra, eu ordenei, produza. Mas quando eu fui criar uma criação, eu não falei, eu não soprei, eu não ordenei. Eu desci lá com as minhas mãos e formei. Aleluia. Só que quando eu formo essa criação, eu não imaginei, eu pensei e do nada tirei. Eu fiz essa criação a minha imagem e a minha semelhança. Então o inimigo fica olhando assim, se eu era a obra-prima, a obra máxima dele, por que uma criação que não é eterna, que não tem poder algum, é semelhante ao Altíssimo? E por que eu não sou? Aí Deus vai além ainda. Deus dá à criação o dom da adoração. Deus dá à criação a liberdade da decisão. Aleluia, Deus. Só que Deus é tão perfeito que Deus vai lá e ele faz tudo bonitinho e põe lá o casalzinho lá bonitinho, só que o inimigo vem, toma e faz com que erre, peca. Só que Deus ele é misericordioso, tão poderoso, que ele já vinha lá na frente. Aí eu pensando comigo assim, depois de tudo que Deus criar, o céu, criou os anjos, criou a terra, criou o homem, Deus falava no meu coração, falava assim, quem é merecedor de ser chamado filho dele? Aleluia, Jesus. Quem que é merecedor? Deus santo. Aí eu pensava assim comigo assim, eu pensava comigo, merecedor de ser chamado filho de Deus é tudo aquilo que é criado por ele, porque ele é o criador de todas as coisas. Mas a Bíblia vai dizer também que para nós sermos chamados filhos de Deus, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Temos que negar a si mesmo, aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. E viver dia após dia guardando a palavra dele. Só que agora eu entro numa parte em que o Espírito Santo fala muito no meu coração. Muitas das vezes as pessoas de hoje em dia, porque eu ouço falar isso muitas das vezes no meu dia a dia, o mundo mudou, o mundo mudou. Mas o mundo mudou.
Porque a Bíblia também fala que a ciência se multiplicaria, os homens ficariam mais fortes, mas a Bíblia também fala que eles seriam o mesmo ontem, bem antes da criação, eles seriam o mesmo depois da criação, Aleluia. e mesmo se a criação, mesmo se a eternidade um dia acabar, ele ainda continua existindo. Aleluia. Ele não muda, nós mudamos, ele não muda. Eu fiquei pensando assim, até que ponto esse não muda pode chegar? Eu pensando assim comigo, assim, a minha mente é muito pequenininha para entender. Mas na minha pequenez, eu começo a meditar, eu falei assim, uma pessoa que conhece a verdade, diz que tudo mudou, e Deus também mudou. Para mim, eu disse assim, tem um provérbio lá fora que fala que com o louco não se discute, né? Aí eu falei assim, eu não vou discutir. Aí eu pensei comigo, Deus, se o Senhor mudou, quem que vai entrar no céu então? Se o Senhor mudou. Aí eu pensei assim, eu vou perguntar para ele, então Deus mudou, o mundo mudou. Mas me fala uma coisa, o sacrifício na cruz do Calvário então mudou? Ele disse assim, não mudou não. Aleluia, Jesus. Aí eu falei assim, o sacrifício na cruz do Calvário serviu para quê? Ele me disse assim, para perdão dos pecados? Eu falei assim, é verdade, Jesus. perdão dos pecados. Qual o pecado? Aí ele me disse assim, pecado? Eu falei assim, não. Aí é o que o Espírito Santo fala no nosso coração, fala no meu coração, quando ele disse que em João 14, Jesus dizendo que o Espírito da verdade, que não pode receber, porque não o conhece, só pode receber aquele que o conhece. Aleluia. E para conhecer, nós, primeiro, precisamos conhecer a quem que envia o Espírito da verdade. Para conhecermos o Espírito da verdade, nós temos que entender o sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Deus cria o homem, Deus fala para ele, não comerá do fruto, mas Deus já sabia. Deus já sabia. Aí fala assim, então por que Deus permitiu? Coisa que é mistério. Mas Deus, mesmo sabendo, Deus já tinha preparado Jesus Cristo, porque a Bíblia também vai dizer que bem antes da fundação do mundo ele já era cordeiro morto, Aleluia. imaculado, Aleluia. e era oferecido para a nossa remissão dos pecados. Só que qual pecado? O pecado que nem eu e nem você podemos escolher. O pecado que nem eu e você podemos tomar a decisão e falar assim, eu não vou fazer. Então Jesus Cristo foi lá e falou assim, o inimigo foi lá, tentou destruir aquilo que eu criei, mas tem um porém, eu não sou pego de surpresa. Aleluia, Jesus. Aí eu pensei comigo assim, como assim? Como assim o Senhor não é pego de surpresa? É claro, o Senhor é o Criador. Ele falou, não. Vamos parar para entender um pouquinho. Tem gente que prega que Deus, tem gente que fala que Deus é onipresente. Que Deus ele está aqui, ele está ali, ele está lá. Mas o mais engraçado é que se a gente parar para perceber, a Bíblia vai falar que Deus já está depois do futuro. Mas como assim? A onipresença de Deus. Quando Deus foi criar, a Bíblia ela não é em ordem cronológica. Quando Deus está lá em Gênesis, que a Bíblia vai dizer que Ele está criando o mundo, Deus também já está lá depois, lá em João, preparando um cordeiro para morrer. Aí antes que o cordeiro morresse, Deus já está preparando com Jesus Cristo as coisas do céu. Porque quando
Jesus Cristo diz assim: eu não vos deixarei órfãos, eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja vós também. Só que também vai dizer que quando chegarmos no céu, Jesus vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, e contemplai as coisas que tenho preparado para vocês, bem antes da fundação do mundo. Como pode? Como explicar a onipresença de Deus? Aí eu pensei assim comigo assim, se Deus ele é onipresente em tudo no reino espiritual, tanto quanto no reino nosso, no reino carnal, já parou para pensar o quanto Deus ele é onipresente na sua vida? Nós estamos sentados aqui nessa igreja, adorando a Deus, Aleluia. ouvindo eu que não sei falar direito, Aleluia, Jesus. trazer a vocês que o quanto Jesus faz na nossa vida. Às vezes nós vemos adorar a Deus e muitas das vezes não conhecemos o Deus que servimos. Nós não conhecemos o Deus que lá quando preparava Gênesis, ele já sabia cada um que ia estar sentado nessa cadeira. Ele já sabia quantas das almas iria se arrepender nos dias de hoje. Quantas pessoas teriam a vida ceifadas pelo maligno. Quantas pessoas vão entrar no reino dele. Ele já sabe de tudo. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu sou tão preocupado com as coisas. Eu sou tão preocupado com amanhã. E Jesus fala assim, mas por que se preocupeis com o dia de amanhã? Se o amanhã não pertence a você. Aleluia, Deus. É eu que tenho o controle de tudo. Doenças vêm, doenças vão. Vem dificuldades, passam as dificuldades e ele permanece o mesmo. Ele não muda. Aí eu indo trabalhar, eu perguntava para Deus assim, por que o crente ele passa tanta provação? Por que o crente, bem antes lá, ele é perseguido? Aí em Gênesis Deus fala, quando Deus criou o homem, Deus fez a imagem e semelhança dele. Já parou para pensar que tudo que há em você é semelhança dele? Já parou para pensar que cada um de nós que está sentado aqui é o único que carrega as digitais de Deus quando foi formado o pó da terra? Nada mais ele colocou a mão, só para criar o homem. E como pode Deus não cuidar da sua criação que ele tanto ama? Ele cuida dia após dia, após dia, após dia, após dia. E ele já sabia, Jesus Cristo já sabia quando a gente estaria aqui, que nós somos ansiosos. Então Jesus Cristo já fala, não se turbe, eu vou enviar o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo tem que conhecer ele para ele poder habitar em nós. Ok, se agora tem que conhecer Deus, Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, e agora o Espírito Santo. Tem que conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer, que ele tem ciúmes de nós. Muitas pessoas têm a facilidade de conjugar os ciúmes do Espírito Santo com os ciúmes nossos, que é o ciúmes carnal. Os nossos ciúmes que a gente tem, por exemplo, ciúmes do casal, do homem com a mulher com o homem, é um sentimento carnal. Os ciúmes que a Bíblia fala, que o Espírito Santo fala, é o cuidado e zelo. Aonde nós estamos dedicando nosso tempo? Se o Espírito Santo ele veio para todo o tempo estar conosco, por que muitas das vezes nós não estamos dando ouvido a Ele? Aí, mas Deus mudou. Não, Deus ainda continua o mesmo. Aleluia, Jesus. Deus ainda continua o mesmo. Aí no verso de número 18 vai dizer, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dizendo, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Aleluia, Deus. Jesus Cristo, quando ele falava conosco, quando ele falava com a criação, ele dizia assim, todos os dias da sua vida, todos, eu estarei contigo. Quantas das vezes a gente se acha tão longe de Deus,
Quando a gente está passando aquela dificuldade, a gente ora, aí eu falo assim, Deus não está ouvindo a minha oração. As coisas parecem que em vez de se arrumar, está decaindo. Aonde que Deus está? Deus está preparando lá na frente algo. Só que as coisas, o trabalhar de Deus é diferente. Hoje em dia o inimigo, ele não quer tirar nós da igreja. Ele não quer tirar nós de dentro da igreja. Eu estava estudando e aprendi que o inimigo, o objetivo dele hoje em dia é cauterizar a mente do crente dentro da igreja. É verdade. É pegar o que ele faz, de costume, ele vê que não vai te tirar de lá, então ele cauteriza a mente da gente. Fala assim, não tem problema não. Tá lá na igreja, mas o coração dele não está voltado para a adoração. O coração dele não está voltado para o Criador. Ele está dentro da igreja, está indo, mas é que lá não tem problema não. Está dentro da igreja, mas está só de fachada. Foi dito aqui que muitas das pessoas hoje em dia querem adorar a Deus de fora para dentro. Aí eu fiquei pensando comigo assim, como assim adorar a Deus de fora para dentro? É adorar a Deus somente com a boca. É Deus. Mas quando Jesus Cristo olhou para os fariseus, eles estavam tudo com o semblante murcho. Jesus Cristo olhou e falou assim, tudo bando de sepulcro caiado. Jesus queria dizer o quê? Me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim. Mas Deus está procurando quem? Aí vai dizer que os verdadeiros adoraram a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele trabalha de maneira em que a gente não entende. Verdade, Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo, que Deus põe a mão, transforma, é diferente. O crente, ele é reconhecido aonde ele está. Não tem como fugir. Eu fiquei pensando, como assim, Abraão, olha como é que a caminhada com Deus é diferente daquilo que o homem imagina. É crente, virou pastor, agora vai andar de carrão. Não. Aí que o sapato aperta mais ainda. Abraão, quando tem um encontro com Deus, o anjo sobe dele e Abraão vai para onde? Ser circuncidado. Lugar de dor. Depois, Gênesis 35, se não me falha a memória, Jacó, quando encontra com Deus no vale, também, o anjo sobe dele, Jacó volta mancando. Aí eu imagino o filho dele olhando e fala assim, papai, você está andando torto. Ele fala, não, agora que eu estou andando certo, eu tive encontro com Deus. Aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 6, quando ele se depara com a glória de Deus, ele fala assim, não sou digno, sou de lábios impuros. Então, brasa viva no altar, agora você vai. Aí, vem Pedro, lá na pesca maravilhosa, também Lucas 5, relata a pesca maravilhosa. Não, reconhece que eu sou na sua vida. Aí Pedro fala assim, eu não sou digno de que o Senhor esteja próximo de mim. Paulo, quando tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, que é Saulo, resultado 3 dias sem ver. Aí o que ele estava fazendo? Jejuando, consagrando e esperando para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí falava assim, será que pode tirar o Espírito da minha carne? Não, a minha graça já te basta. Aleluia. Nós não precisamos de carro, casão, dinheiro, todos os problemas solucionados. A única coisa que eu preciso na minha vida é que todo o meu processo, do meu propósito, ele esteja comigo. Porque o crente, ele aprende desde novinho, é que Deus, ele revela o propósito, mas jamais o processo. Porque se ele revelasse o processo para nós, quanto de nós não desistiria no meio do caminho? Até antes do meio do caminho. Você vai ser um obreiro meu, você vai ser um levita, mas o seu processo vai ser assim, Você quer? Quantos? Só que ele fala mais uma vez, esforça-te, treine de bom ânimo. Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo. Aí a gente vê bastante eu sou na Bíblia, e quando a Bíblia vai dizer que esse eu sou, o termo eu sou, quer dizer que
Não existe situação em que Ele não possa se apresentar como supridor, como consolo, como refúgio. Se você precisar de um refúgio, eu sou o refúgio. Salmo 121. Se você precisar de uma entrada, eu sou a tua porta. Aleluia. Se você precisar de um livramento, eu estou na sua frente, eu te livro. Jesus. Se você precisar de saúde, eu já te dei. Aleluia. O que mais que o crente quer? O que mais que nós queremos na nossa vida? Para a gente ter de verdade desejo de adorar a Deus. Amém. O que mais que as pessoas precisam que Deus faça para que as pessoas vejam que Deus tem cuidado da humanidade? Acabamos de sair daí de uma pandemia e eu ouvi falar essa semana que no decorrer da pandemia o número de crentes, em vez de diminuir, só aumentou. Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Olha como que Deus é forte. Ele quer dizer o quê? Pode vir o que vier. Pode passar o que passar. Pode se assentar qualquer homem lá no trono e se achar que é o Deus. A única coisa que importa é que tudo está no meu controle. Não sai. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Eu cuido da vida de cada um que está aqui à noite. Eu cuido de cada um que vai se levantar pela manhã no domingo. Eu cuido da sua semana. Eu te livro de todos os maus. Aleluia. Só que precisa de uma coisa: conhecer o Espírito Santo. Conhecer o que aconteceu em Gênesis, o que vem acontecendo até hoje, e o que Ele prometeu. Não nos deixa órfãos. Quando Jesus quis dizer isso, órfão, é que Ele é de verdade um Pai que não abandona. Aleluia. Pode tudo acontecer, pode o mundo inteiro virar contra nós, mas existe um que fez os céus e a terra. Porque o salmista, ele perguntava, né? Aleluia. Foi dito aqui. O salmista olha, fala assim: de onde vai me vir o socorro? Aí ele mesmo olha para os montes. Eu imaginei o que ele sente, o Espírito Santo. A brisa bate nele e ele fala assim: meu socorro vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque Ele fez os céus e a terra. E se Ele fez os céus e a terra e é o meu Criador, nada vai me faltar. Meu Deus. Quantas das vezes, irmãos? Quantas vezes a gente fala assim: Deus é bom, Deus é muito bom mesmo. Deus vai mudar a sua vida. Mas o coração da gente, só Deus sabe. Quantas das pessoas no dia a dia não estão assim? Tem dia que a gente acorda assim. Tem dia que a gente acorda assim: Senhor, hoje eu estou fraco. Hoje eu não aguento nada, Deus. Essa semana eu olhei para Deus, eu disse assim: Deus, eu não tenho força para nada. Eu não tenho força para dar um passo a mais para frente. Porque se eu dou um passo para frente, eu não sei se eu vou me sustentar. E se eu olho para trás, eu não sei se vou cair. E se eu olho para o lado, pode ser que eu me descontrole. Eu não consigo, Pai, nem sequer falar com o Senhor. Mas aí, eu gosto muito de um hino que fala que ainda que para servir Jesus eu tenha que chorar, Aleluia. eu sirvo Ele não é porque o que Ele faz, ou porque Ele pode fazer, é porque Ele diz que todos os dias Ele vai estar comigo. Aleluia. Todos os dias. Aleluia. Só que para a gente ter, o Espírito Santo tem que habitar em nós. Quão útil é um vaso vazio? É inútil. A palavra de Deus vai dizer que quem acende uma candeia e a põe debaixo da cama? Para que acender uma candeia e colocar debaixo da cama? Tem serventia para quê? A candeia ou a lâmpada, ela tem que estar em local visível. Aleluia. Para que tudo que ela faça, que é iluminar, tenha utilidade. Aleluia. Quando Deus vai dizer que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, temos que fazer a diferença. Amém. Temos que brilhar. Só que como é difícil brilhar em meio à dificuldade.
Quantos crentes conseguem brilhar em meio à dificuldade? Muitos deles, às vezes, dá um brilhozinho assim, dá um brilhozinho. É igual quando está querendo queimar, dá uma piscadinha, mas ela ainda tem luz. Aleluia. É a mesma coisa, Jesus falou assim, ó, não está acendendo? Pisca. Pisca porque eu sou contigo, eu sou a sua energia. Aleluia, Jesus. Seja a luz do mundo. Apenas seja a luz do mundo. Aí o vaso que está vazio, quem vai comprar? Ninguém, está vazio. Mas aí passa um e vê o vaso, aquele vaso está vazio, está meio empoeirado, está em um local desapropriado. Eu vou mudar esse vaso. Aí Jesus vai lá no mundo lá fora. Ele não está procurando quem está. O problema de hoje é que muitos dos crentes, quando eu digo crente, eu quero dizer assim, muitas das pessoas religiosas só quer pregar, só quer fazer a diferença para quem já é diferença. Para quem já é crente, como que é tão fácil você chegar numa pessoa que já conhece o amor de Deus e falar assim, como que Deus é bom? Como que Deus trabalha? O que Deus tem feito na minha vida? O irmão fala assim, nossa, é verdade, Deus fez. Mas chega alguém lá fora e fala para ele que Deus é bom. Que Deus tem um plano na vida dele. Vê qual que é a reação dele. Jesus Cristo fez a mesma coisa. Pegou a gente, ele via a gente lá fora no mundo perdido e fez assim, um vaso que estava vazio. Eu vou encher, vou decorar bonitinho, se precisar eu refaço, eu vou encher e eu cuido dele e agora ele é meu. Eu faço e uso como quero e das minhas mãos ninguém toma. Olha como que Deus é poderoso, ele é tremendo. Meu Deus. Aí eu falo assim, faça de mim um vaso, Pai, nas mãos do oleiro. Não na minha vontade, mas assim na sua vontade. Aleluia. Porque é na vontade de Deus que ele cuida. É com o Espírito Santo que ele nos conduz. É com o Espírito Santo que ele trabalha em nossa vida. E quando vê, tem um do seu lado, tem outro do outro lado, tem 3 ao seu redor. Aí você fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Aí Deus fala assim, você tem certeza que você não aguenta mais? Olha para o seu lado e veja, se você parar, quantos não param com você? Se você parar, quantos que não vão parar junto? Quer parar? Tem certeza que você quer parar? Senhor, eu não aguento mais. Continua mais. Ou você quer parar? Aí tem gente que olha para trás, vê aquela multidão. Nossa, mas eu não via. Aí Deus fala assim, é isso que eu faço quando está nas minhas mãos. É aí que você pensa que eu estou longe, mas eu estou perto. Aleluia. Eu só estou te observando para ver até que ponto você consegue. Porque quando você realmente não conseguir, aí eu te estendo a mão e falo, vamos embora. Eu vou contigo. Não para não, tem mais gente atrás de você. Vamos embora. Ser espelho para as outras pessoas. Nós temos que ser espelho. Aí hoje eu olhei para uma pessoa que estava do lado de casa, ele disse assim para mim assim, você é evangélico, né? Eu disse assim, eu sou evangélico. Ele disse assim, eu estou arrepiado aqui quando você falar comigo. Aí eu pensei comigo assim, eu falei assim, glória a Deus, o Espírito Santo está aqui nessa casa. Aí eu disse assim para ele assim, você é evangélico? Ele disse assim, eu sou afastado. Quanto tempo? Há muito tempo. Eu falei assim para ele, se Deus tem um plano na sua vida. Aleluia. E eu estou orando pela sua vida. Aleluia, Jesus. Aí eu olhei para ele e o semblante da pessoa muda. O olho dela se encheu de lágrima. Aí eu falei assim, como que Jesus Cristo enxergou a gente? Como que Jesus Cristo me enxergou antes de ser transformado? Será que foi da mesma maneira que eu enxerguei aquela pessoa? Em prantos, não em voz, mas o semblante gritando por socorro? Deus. Quantas das vezes as pessoas aí fora estão e a gente não para olhar no espelho, que a gente também já esteve assim. E quantas vezes Deus cuida da gente e a gente não tem coragem de olhar para o irmão do lado e falar assim, calma, tenho solução para você. A solução dela se chama Jesus Cristo. Ele enviou Jesus, ele veio no mundo para morrer na cruz, levou em si todas as nossas culpas, tudo aquilo que nos condenava e nos afastava de Deus, e estávamos destituídos e condenados.
Ele falou assim, agora é meu. Tenho a oportunidade de levantar a mão, aceitar Jesus Cristo e abraçar. Aleluia, Senhor. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu vou orar pela sua vida. Ele falou assim, amém, eu creio. Quantas das pessoas hoje em dia não estão olhando para cada um de vocês? Às vezes a gente pensa que não, mas tem um irmão lá do fundo observando. Falando assim, será que ele vai segurar? Será que minha dificuldade ele vai aguentar? Aí, uma hora ou outra, ele vai chegar e vai falar assim, como Davi, né? Às vezes tem muitos pregadores que pregam que Davi foi escolhido por Deus, que Davi foi ungido por Deus, e que Deus me escolheu porque hoje eu aceitei Jesus Cristo. Quem disse isso? Se Deus ele é onipresente, ele já sabia que eu existiria antes mesmo de criar o mundo. A Bíblia vai dizer que antes que os nossos ossos se formassem, no ventre da minha mãe, ele já tinha me chamado por Aleluia, e de todas as nações ele já tinha me tomado por profeta. Ele conhece cada um daqui. Não tem como escapar, só quem não quer. Porque o inimigo, ele tem as façanhas dele, e muitas vezes vendo os nossos olhos, e não conseguimos enxergar. Então está aqui a gente. Está aqui um povo que vai olhar e vai falar assim, mesmo com toda dificuldade, Deus cuida de mim. E também vai cuidar de outras pessoas. Em nome de Jesus. Ele vai trazer transformação. Como ele criou um mundo e também já sabia que tudo iria acontecer, Deus já sabe de tudo que você está passando. Amém. E ele já trouxe um propósito, Graças a um Deus. processo na vida de cada um. É. Eu agradeço essa oportunidade em nome